Ora, sejam bem-vindos ao terceiro ET de Ideias. É o novo formato digital nestes tempos de pandemia deste ET de Ideias, que antes tinha o modelo em que íamos para a Casa Teixeira Gomes e tivemos também no Tempo e na Sociedade Vencedora, mas como os tempos são diferentes, agora adaptamos neste momento a plataforma Zoom para fazer alguns debates. Este é o nosso terceiro ET de Ideias. O primeiro foi sobre a saúde, o segundo foi sobre a telescola e hoje é o tema em que vamos ficar à conversa com uma contabilista e com um advogado nestes tempos da pandemia. E aqui deste lado, a fazer a moderação, vai cá estar o Luís Gonçalves e a responder às perguntas sempre incómodas vai estar a Ana Rodrigues e o Francisco Ferreira, o qual desde já agradeço muito a vossa vinda cá e a vossa disponibilidade para responder a estas perguntas. Ora, eu começava então por perguntar, nesta altura em que começou esta pandemia, provavelmente vocês não deviam estar à espera de tanta mudança legislativa e tantas mudanças a nível fiscal e tantas leis que surgiram agora. Como é que foi a vossa adaptação a estes tempos do Covid? Começava então primeiro pela Ana, se calhar, primeiro pelas senhoras. Ana, como é que foi a tua adaptação a esta altura do Covid? Tiveste muitas mais solicitações, as pessoas começaram-te a ligar mais, tudo cheio de dúvidas ou continuou mais ou menos na mesma? Olá, boa tarde a todos. Obrigada antes de mais à Teia pelo convite. Obrigada aos presentes. Mais solicitações? Não, as solicitações foram dos clientes que eu represento. As pessoas viram-se de um momento para o outro cheias de dúvidas, obrigadas a fechar as portas, sem saber como é que iria ser o dia da manhã. As ajudas do Estado, o que é dito na televisão, nem sempre, na prática, depois de legislado, é aquilo que as pessoas interpretam. Portanto, explicar isto é muito complicado. Nunca se chega bem a todo lado, porque vai sempre haver lacunas e sim, foram momentos muito difíceis. Os layoffs, como é que se colocam, a história dos ficheiros, se são zipados, não são zipados, que ultimamente tem-se falado muito na televisão. Houve aqui todo um processo complicado. Eu na altura fiquei na dúvida porque diziam que havia muitas coisas que estavam fechadas. Tenho ideia que os advogados não podiam ter reuniões. Isso também aconteceu com os contabilistas, não? Os contabilistas fazem parte de um setor que não convém fechar para efeitos governamentais, não é? Porque arrecadamos receita e, como tal, temos que continuar a trabalhar, porque apesar de tudo cair a pique, é necessário fazer projeções e é necessário entregar documentos. Portanto, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais declarou, declarou que sim, podíamos manter abertos, claro que com todas as devidas precauções inerentes, não manter mais do que X pessoas nos gabinetes e todas as medidas de segurança e de higiene e tudo isso. E no seu caso, Francisco, foi um grande rebuliço a esta altura do Covid, as pessoas começaram a solicitar mais, começaram a fazer mais perguntas, os vossos gabinetes dos advogados também continuaram abertos. Como é que foi esta passagem antes do Covid para o depois do Covid? Está-me a ouvir, Francisco? Ouvi o canal, mas percebi. Estão-me a você? Estão-me a ouvir novamente? Consegue ouvir bem a pergunta, não? Eu queria perguntar sim. E quando eu ouvi mais meu bem, disse, já está às questões associadas com o justificado, com a nós advogados deste período, em colaboração com alguns dos certificados, também temos muito fundacional
a nova questão dos leves científicos e moralmente com as dúvidas que os nossos clientes têm tido, porque toda a gente está de um vazio e está a ver como é que as coisas se vão não processar. A colega Ana Rodrigues também poderá dizer tão bem como eu, o staff foi um bocadinho relativamente a questão do apoio aos leis simplificados, não viu se eu iria avançar em relação a isso, parece que as pessoas não estão a receber os valores que eram ditos, eles não merecem ter toda a gente se mas as pessoas estão nesse pé, mas Francisco, eu peço desculpa, mas não está mesmo a conseguir perceber o que o Francisco está a dizer, deve ter alguns problemas a nível da internet. Não sei se consegue ir para um sítio com mais internet, a ligação está mesmo muito má. É que não... Mudar a localização, como valorização ali da Pina estava melhor, fomos para o interior de casa, as partes aqui da internet, deixar melhor. Deixa lá ver. Experimente lá agora, peço desculpa, Francisco. Para conseguir ouvir. Ainda se continua a ouvir um bocado com cortes. Vamos só tentar... Então vamos para o seguinte, é o mudar de dispositivo. E portanto, na Rio, depois eu volto, já estou aqui, tá? Então, tente fazer uma nova ligação com mais internet. Nós, entretanto, vamos falando... Sem os fones, talvez. Vamos falando com a Ana e veja também se calhar se pode ser do seu microfone ou dos fones e se tirar se calhar ajuda. Entretanto, nós vamos falando com a Ana e depois o Francisco tenta... Ok. Eu entro já, eu volto a entrar já. Está bem, ok. Obrigado então, Francisco. Ora, peço desculpa então pelas condições técnicas, mas é coisas que somos alheios, como calculam. Vamos passar então à Ana para fazer mais umas perguntinhas enquanto o Francisco também não se consegue, porque perguntas nesta altura da parte fiscal ao Ana não devem faltar. Há muitas perguntas muito da parte das empresas ou também da parte das pessoas individuais, de amigos, Sim, eu trabalho diretamente com os empresários, portanto o meu foco, por norma, são as empresas, os empresários que têm todas essas questões, mas claro, há sempre o amigo, o familiar que entrou em layoff e pergunta: e quanto é que eu vou receber? E quando é que eu volto ao trabalho? Há sempre essa preocupação. E isso, segunda-feira volto a trabalhar, vou de máscara, não vou de máscara, sou obrigada a ir trabalhar na segunda-feira, tenho medo. É normal, vivemos todos agora na era do medo, não é? Temos todos medo. É isso mesmo. E se há coisa que uma pessoa tem medo é das finanças, sem dúvida, além do Covid. Olha, mas diz-me uma coisa, por exemplo, a nível de prazos fiscais, ouviu-se falar que havia muitos prazos fiscais que iriam ser adiados. Isso é também muito para as empresas ou também para as pessoas particulares? Pronto. No teu caso? Neste momento não, só foi para as empresas. O IRS manteve, até à data não há alteração nos prazos do IRS. Por um lado ainda bem, porque as pessoas estavam em casa e conseguiram entregar todas as declarações mais cedo, portanto também não faz muito sentido, mas não quer dizer que também não venha a ser alterado, porque o que é hoje não é seguramente o que é amanhã, porque a legislação, desde que isto começou, já mudou N vezes. Portanto, não quer dizer que não haja alterações no futuro. Neste momento, os prazos que foram alterados foram prazos para as empresas, a nível da entrega de declarações do IRC, das declarações anuais, porque no momento em que a crise, em que o Covid rebentou, era no momento em que as empresas se preparavam para a apresentação das contas, para as reuniões, para as assembleias de sócios,
como tal, entretanto, foi impossível cumprir esses prazos, foram todos adiados. A IRC, a IES, tudo por aí fora. E agora, na semana passada, já foi o IVA também adiado, deram mais uns dias e sim, nessa parte tem-se visto boa vontade do Governo em facilitar em alguns prazos. Então, e diz-me uma coisa, a nível de apoios governamentais para as empresas, estão previstos alguns apoios ou é essencialmente na base do layoff para as empresas? Os apoios foram as moratórias. Sim. As moratórias são os créditos bancários. E... Houve uma pergunta que na altura tinham feito, que eu depois fiquei assim um bocado na dúvida, que era, diziam que as empresas podiam pagar em prestações algumas coisas, ou podiam pagar 3 meses depois. Isso é a flexibilização dos pagamentos. Okay. Nada foi dado aos contribuintes. Foi dado a possibilidade de poder dividir os pagamentos no tempo. Para o IVA, para a Segurança Social, para as extensões na fonte, isso foi dado. Mas a mim, que estou do outro lado, preocupa-me que quando chegar a julho, como é que isso vai ser pago? Na prática, o que pode não ser pago hoje, mas tem que ser pago até junho, é isso? Não, no caso da Segurança Social, os 11% que são sempre retirados ao funcionário, ao colaborador, são entregues. Okay. A parte da entidade empregadora, os 23,75, pode ser dividido em terços, sendo que o primeiro terço tem de ser pago no mês de referência e os outros 2 terços poderão ser pagos no mês de julho e agosto. Mas é assim, estamos aqui a criar um bocadinho uma bola de neve. Exato, é o empurrar para a frente, não é? Exato, porque em junho e julho já vamos estar todos bem financeiramente para conseguir pagar todas estas prestações que estamos a acumular para julho. Provavelmente, com algumas dúvidas, não é? Muitas reticências. Pois, não sei, preocupa-me um bocadinho essa parte, porque agora é fácil aderir às prestações todas, mas não nos podemos esquecer que julho é aqui ao virar da esquina, portanto, preocupa-me um bocadinho essa parte. Acredito. Houve muita gente que estava a dizer que houve muitos preenchimentos da parte dos layoffs das empresas e que alguns vieram para trás e que acho que até os próprios contabilistas estavam a queixar que aquilo estava tudo certo e mesmo assim estavam a vir coisas para trás. Aí, sabe? Advogados, depois de contarmos com Carvoeiro, Lagoa, etc., que também faz parte da comarca de Portimão, ultrapassamos mais dos 200. Eu sei que mais de 80% dos colegas optou por ficar em casa, alguns em teletrabalho e outros mesmo deixaram de trabalhar. No caso do meu escritório, não, nós continuamos a laborar, continuamos a trabalhar dentro do possível, cumprindo as regras que nos tinham imposto. Eu ainda na quinta-feira tive 2 ou 3 reuniões lá no meu escritório, naturalmente as pessoas têm máscara, nós também temos máscara, temos viseira, temos os meios próprios para a higienização do escritório, para a higienização das pessoas que lá dão, mas isto afetou todas as áreas e nós também. Existem um conjunto de advogados que não são tão poucos quanto isso. Nós pensamos que são 35 mil advogados em Portugal, se calhar devem haver uns 10 ou 15 mil advogados que só vivem daquilo que se chamam os patrocínios ou as chamadas oficiosas. E atendendo que os tribunais estão fechados, já vai para 2 meses, fará no dia 16 que os tribunais fecharam e muita gente que vive disso atravessa neste momento sérias dificuldades, por e simplesmente deixamos de ter tribunal. Quer para os casos dos nossos clientes, né, que nos pagam, que são clientes do escritório, quer para aquela malta que faz as chamadas oficiosas ou os patrocínios oficiosos, por isso simplesmente deixaram de ter novas nomeações, deixaram de ter julgamentos e não havendo julgamentos nem havendo nomeações não há pagamentos. O sistema de pagamentos nos tribunais atualmente evoluiu bastante, está muito diferente do que na altura de quando eu comecei há 23 anos atrás. Atualmente nós, após o julgamento concluir, esperamos 2 meses e meio e pagam-nos por isso, né? E neste momento há pessoas que
deixaram de ter fonte de rendimento que viviam essencialmente desse tipo de situações. Entrando naquela questão da legislação... Já agora, deixa-me só fazer uma pergunta. Agora, com o fim do estado de emergência, está previsto agora que os tribunais voltem a funcionar ou não? Por acaso, honestamente, Sim, não sei. os tribunais, os prazos judiciais estiveram todos suspensos, a partir do dia de amanhã, vão começar a correr de novo os tribunais. Há já diligências marcadas para o mês de maio. Maioritariamente, o que os tribunais nos têm pedido e nos têm perguntado a nós advogados é se temos condições de as fazer através do Zoom ou através do Skype. Levamos os clientes para o nosso escritório e fazemos as audiências a partir daí, mas a informação que recebemos durante a semana passada do Conselho Distrital de Ordens de Advogados de Faro foi que iríamos começar a voltar a ter as audiências presenciais, mas com máscara, com viseira, etc. Portanto, as coisas vão ter que de alguma forma voltar não à normalidade, porque isto nunca mais vai ser igual, como todos já percebemos, né? Mas vão ter que começar a funcionar dessa forma. Eu, muito sinceramente, acho que os tribunais entram em férias a partir do dia 15 de julho. Eu acho que até lá não se vai fazer muita coisa. Vamos ter, se calhar, 2, 3, 4 audiências, cada um de nós, cada advogado, não vai ter mais do que isso, e depois a partir de setembro, amadurecendo um bocadinho mais o que é que esta pandemia é, o que é que se pode e o que é que não se pode, presumo que depois a partir de setembro é que as coisas voltem, não ao normal, mas aproximadamente àquilo que se pretende, ou àquilo que era antes desta pandemia acontecer. Francisco, diga-me uma coisa. A ideia que eu tenho sempre que sai um bloco de notícias novo é que as pessoas ficam lá com montes de dúvidas de tudo o que é que sai daquele sumo de lá. E, pelo menos, só falando do teletrabalho já é uma situação que dá pano para mangas. Vocês sentem que as pessoas continuam cada vez a ligar-vos mais e a necessitar do vosso apoio? Claro, porque, Luís, repara uma coisa, nunca se legislou tanto como neste último mês e meio. Os decretos-lei são diários e todos eles relacionados ou com o estado de emergência ou com esta questão das restrições. No dia de ontem, no dia 1 de maio, foi publicado o decreto-lei 20/2020, onde vem teoricamente dizer, terminou o estado de emergência, como é que vai ser daqui para a frente. Eu posso lhe dizer que as medidas que tínhamos no estado de emergência e estas que temos agora são muito iguais. É quase tudo praticamente igual. E algumas até foram agravadas. Aquela história do uso das máscaras, né, que toda a gente fala se é obrigatório, se não é obrigatório. Sim, senhor, passou a ser obrigatório a partir do dia de hoje. Nós hoje quisermos ir a um supermercado, portanto, aos hipermercados, aos continentes, passa a publicidade, aos continentes, aos Pingo Doce, não sei o quê, somos obrigados a isso. Repartições públicas também só por marcação e com o uso obrigatório de máscara. Os bancos já tinham imposto essa condição e, portanto, já há algum tempo, pelo menos já há 2 semanas, que em alguns bancos só se entra de máscara. Mas as pessoas continuam com muitas dúvidas, né? Eu vi muita gente na terça e na quarta-feira já a limpar estabelecimentos, principalmente pastelarias, na esperança de abrir, e não podem abrir, só podem abrir a partir do dia 18, e ainda estamos para ver em que condições. Porque fala-se, mede-se a temperatura, não se mede a temperatura dos clientes, quantas pessoas podem entrar, é em função dos metros quadrados, não é em função dos metros quadrados. Temos que ter o tal gel à entrada das pastelarias, não temos que ter. E os restaurantes, como é que vai ser? Não é? E, portanto, eu acho que durante estes próximos 16, 17 dias, até o dia 18, ainda muita coisa vai surgir. Com um problema, é que o governo, o que está a tentar perceber é, tudo bem, a partir do dia 4, a partir da próxima segunda-feira, vamos aliviar as medidas, mas eles vão estar atentos durante
os próximos 14 dias e tentar perceber se este aliviar das medidas será ou não prejudicial em termos de agravamento dos infectados. Nós sabemos, e eu por acaso faço as contas todos os dias, o aumento do dia 2 foi 0,8%. Foi 0,8% o aumento do número de infectados. Quando falávamos que até o fim do mês de março teríamos 40, 50 mil, mantemos nos 25 mil e tal. Efetivamente, não temos sido bafejados se calhar pela sorte, ou também porque as medidas foram tomadas de forma correta. A cidade de Portimão tem sido exemplar, é a cidade do Algarve mais exemplar de todas, e acho que devemos estar todos, como portimonenses, estar orgulhosos do que se passou aqui na nossa cidade. Dos 34 infectados que temos, ou que tínhamos neste momento, restam 6 ou 7, o resto já toda a gente está curada, mas o que é que o Governo vai fazer? Vai reavaliar de 14 em 14 dias. Lançou estas medidas no dia 30, dia 18, que é quando vai aliviar algumas medidas, vai ser em função daquilo, da evolução da pandemia. Francisco, uma das dúvidas, por exemplo, que as pessoas tinham era, com esta passagem do estado de emergência para o estado de calamidade, não é? Sim. As pessoas podem continuar a fazer o teletrabalho, ou quem já está a fazer teletrabalho, se o patrão disser que têm que ir, as pessoas podem optar por ficar em casa ou têm que seguir essas indicações? Eu peço desculpa não lhe ter respondido isso, você já me tinha perguntado isso. Não faz mal, eu pensei em responder e depois esqueci-me, mas vou-lhe dizer. Não tem problema. Este decreto-lei que saiu ontem, que foi publicado ontem, que entrou em vigor ontem, no dia 1 de maio, apesar de ser dia feriado, o tal decreto-lei, o 20/2020, diz que preferencialmente as pessoas têm que continuar com o teletrabalho. E, portanto, isto vai obrigar os chamados patrões, como você diz e bem, a ter que manter as pessoas em teletrabalho. Ou seja, nós pensamos que com o fim do estado de emergência as medidas de confinamento iriam ser aliviadas, porque, reparem, vou-vos dar um exemplo muito claro, que é a questão das creches. Dizem que a partir do dia 18 as creches vão reabrir, mas dizem que os pais podem optar por permanecer em casa e receber aquele apoio dos 66% do Estado. Essa era outra pergunta que eu ia fazer e vai nesse encadeamento ao Francisco, desculpa interromper. Há pais que estão a usufruir dessa licença e, salvo erro, há pessoas que dizem que se o cônjuge estiver em casa a fazer teletrabalho, já não é possível usufruir dessa licença. É mesmo assim? Não é assim. Não é assim. A candidatura a esse apoio é individual, apesar de serem um casal, é individual, até porque há casais não casados, digamos, né? Até porque há casais. O apoio é neste momento individual e o casal opta por qual dos dois é que deverá candidatar-se a este apoio. Então, e, portanto, na prática poderia ficar, por exemplo, a mãe com um filho em casa e o pai a fazer teletrabalho e a mãe ficava com direito à licença, não é? Pode sim, senhora. Até porque o decreto-lei, e era interessante, eu não sou muito versado aqui na questão das tecnologias, tenho evoluído bastante, mas não sou muito versado nisto, mas até era interessante eu de alguma forma fazer-vos chegar o decreto-lei que foi aprovado ontem, e a ideia com que eu fiquei foi que continuávamos dentro do estado de emergência porque as medidas continuam a ser as mesmas e principalmente relativamente ao teletrabalho. Eles continuam a dizer, pelo menos até dia 18, que o teletrabalho é isso que deve ser efetuado. Nós advogados, eu devia estar em casa em teletrabalho e a única autorização que tenho para sair de casa é para vir buscar aquilo que eles chamam de suplementos, que serão os processos, serão aquilo que nós precisamos para trabalhar. Eu, por exemplo, estou aqui a olhar aqui para a outra convidada, para a doutora Ana Rodrigues, e digo, quer dizer, uma técnica de conta, agora são contabilistas certificados, peço desculpa, já não são técnicos de conta. Os contabilistas certificados estarem em casa é muito complicado. Quando têm os suplementos, os processos, os dossiês, está tudo nos escritórios deles. Não é? E então, ainda que nós devamos estar em teletrabalho e continuem a privilegiar o teletrabalho, não é? Se isso funcionar como uma vantagem para o funcionário, eu acho que o funcionário deve ficar
em casa, em teletrabalho. Para nós que somos trabalhadores independentes, que é o meu caso e será certamente o caso da doutora Ana Rodrigues, pois temos de estar nos nossos escritórios a exercer a nossa profissão. Claro, mas é a última instância, se o empregador garantir todas as condições de segurança e pedir para não fazer o teletrabalho, a pessoa tem que ir ou pode ficar no mesmo O teletrabalho? decreto-lei diz que não. O decreto-lei diz que a prioridade deve ser o teletrabalho. É o que diz o decreto-lei. A prioridade é o teletrabalho. Houve outra pergunta também que fizeram acerca também do teletrabalho, que diziam que a entidade patronal não precisava de pagar o subsídio de refeição. Eu, pelas dúvidas, pelo que me pareceu, parecia que o facto de terem teletrabalho não dispensa do subsídio de refeição. Claro que não, porque as pessoas estão a prestar trabalho. Exatamente. Apesar de estarem em casa, estão a prestar trabalho. O subsídio de refeição tem a ver com a prestação de trabalho. Eu vou-lhe dar o exemplo que toda a gente conhece, a doutora Ana Rodrigues poderá também confirmar. Nós, quando estamos de férias, ou os trabalhadores dependentes, quando estão de férias, não têm direito a receber subsídio de refeição, porque efetivamente estão de férias, não estão a trabalhar. Ora, estarmos em teletrabalho ou não, temos direito a receber porque efetivamente estamos a trabalhar. Temos que receber na mesma esse suplemento equivalente ao subsídio de refeição. Isso é a questão, desculpa interromper, a questão é que, não discordando e concordando com o doutor, atenção, mas são mais uma daquelas coisas que ficam sem interpretação preto no branco, claro. Que torna tudo depois muito difícil. Porque as empresas perguntam, mas pago, não pago, e vem um jurista que diz que sim, vem um jurista que diz que não, vem um parceiro que diz que sim, e tem sido essa a dificuldade, porque é essa a dificuldade da legislação em Portugal. As milhentas interpretações pode dar aso, e depois não há nada escrito preto no branco. Tudo bem que isto é tudo novo, isto foi uma situação que apareceu, não havia precedente, e agora? Atrás disso vão inúmeras coisas. O subsídio de alimentação é só a primeira. Os duodécimos dos subsídios de férias, quem recebia outras parcelas no seu subsídio, no seu recibo de vencimento, o que é que vai acontecer a essas parcelas? Tem direito, não tem direito? É muito complicado. Eu posso dizer-vos um bocadinho da minha experiência. É porque eu, além de advogado e motorista de Uber, porque tenho que andar com o meu filho para trás e para a frente todos os dias nas atividades dele, também sou gerente de uma sociedade. E nós o que optamos, e temos metade da empresa em layoff neste momento, temos metade da nossa sociedade, da nossa empresa, temos 21 trabalhadores em layoff e 19 a trabalhar, e a respeito dessa questão dos duodécimos, eu acho que faz todo o sentido de continuarmos a pagar. Não há, nem pode haver lei para dizer se devemos pagar ou não. Nós temos que pagar, porque todos aqueles que durante este período, e principalmente aquelas empresas que estiverem em layoff, e todas aquelas empresas que optarem só por pagar aquilo que os tais 30% dos 70%, dos 2/3 do layoff, todas as empresas, se não pagarem os duodécimos durante este período de 2 ou 3 meses, né, chega ao fim do ano vão ter que pagar, e portanto eu acho que até financeiramente para as empresas, nem depois cada um saberá como é que deverá agir, mas isso é um direito. Agora a doutora está a dizer, a legislação não diz nada, e não diz porque efetivamente também não tem que dizer. Eu acho que isso terá que ser uma operação de gestão de cada uma das empresas. Nós lá na empresa onde eu seja gerente vamos optar, apesar de termos as pessoas em layoff, vamos optar por continuar a manter o pagamento dos duodécimos, até porque isso também é uma ajuda para os nossos funcionários e compõe um bocadinho mais o vencimento, Eu queria só dizer, também para aliviar um bocadinho e para darmos alguma graça a isto, eu acho que o mês de setembro vai ser um mês de excelente trabalho para os advogados, porque com estas questões todas que estão a acontecer, com despedimentos que estão a acontecer fora daquilo que a lei permite, eu acho que nós, os advogados, as pessoas vão pedir apoio judiciário durante o verão e nós, os advogados, a partir do mês de setembro e do mês de outubro, vamos nos fartar de trabalhar
nos tribunais, porque estão-se a cometer tantos atropelos àquilo que a lei diz, que há muita gente que está a ser enviada para casa e os patrões, e vamos chamar os bois pelos nomes, como se chama dizer, os patrões estão a incumprir em tudo aquilo que devem. Vão para casa e despede-se e depois logo se vê, estamos em estado de emergência, não há dinheiro, isto e aquilo. Mas atenção, o estado de emergência, há alguns direitos e algumas liberdades que são cortadas, mas não se permite a nenhum patrão começar a despedir as pessoas só porque lhes apetecem. E isso neste momento está a acontecer, e se calhar a doutora Ana Rodrigues também está a ter essa experiência aí com os seus clientes eventualmente, ou com isso. E atenção que as coisas não são bem assim. Né? Atenção que as coisas não são bem assim. Okay. Uma das perguntas que muito se faz nesta altura tem sido por causa das creches. Ou seja, as creches não têm estado a funcionar, mas há quem diga, eles pedem o pagamento na mesma das crianças, sendo que os pais perguntam se não estão a ter nenhum serviço, se têm mesmo que pagar. Essa situação é mesmo assim, ou seja, tem que ser paga a totalidade, não tem que ser pago nada, ou isso é depois um acordo entre a creche e os pais? Como é que isso funciona juridicamente? Não sei se consegue ajudar. Uma pergunta da Maria Lemos. É assim, eu por acaso recebi um telefonema ontem, não é de um cliente, é de um amigo que me veio perguntar isso mesmo. Eu sei que os colégios privados aqui de Portimão, que têm as creches, os pré-escolares e depois o ensino básico, eu sei que houve um acordo no sentido de reduzir a mensalidade em 40%, algumas em 20%, outras até 40%. Eu sei que isso aconteceu. O incrível são aquelas que dependem da Câmara Municipal de Portimão. Há um conjunto de creches que dependem da Câmara Municipal de Portimão que estão a exigir o pagamento a 100%. Estão a exigir o pagamento a 100%. E o que é certo é que legalmente não há nada disso. Nós podíamos ir pelo princípio geral do pagador-utilizador. E nessa perspectiva do pagador-utilizador só paga quem efetivamente utiliza, eu pelo menos já tive meu filho no colégio privado e eles têm a preocupação depois de dividir em termos de alimentação as parcelas. Temos uma mensalidade, mas depois tem a alimentação, quer dizer, e os colégios privados jogaram um bocadinho com isso. Bom, os miúdos não estão a comer na escola, não pagam alimentação, não estão a ter determinadas atividades de música, de ginástica, não sei o quê, não pagam isso e, portanto, pagam só, digamos, e aí permitiu-lhes reduzir os 40%. Nestas creches que dependem aqui da Câmara, dependendo da Câmara Municipal de Portimão, o conhecimento que eu tenho é que estão a exigir os 100% de pagamento e eu, na minha perspectiva, não devia nem pode ser assim, porque se utilizamos, pagamos, se não utilizamos, não temos que pagar, ou então a Câmara Municipal de Portimão tem que criar alternativas para chegar a esse tal acordo que o Luís dizia aí há pouco, que foi aquilo que os colégios privados aqui de Portimão, e eu conheço uns quantos e tenho amigos com filhos em diversos deles, e estou aqui a ver aqui algumas caras que sei que têm filhos com porque eu tenho ideia que houve alguns colégios que inclusivamente disseram que se os encarregados de educação não pagassem, que perdiam o direito à vaga. Isso já é tipo uma ameaça mesmo. Eu recebi ontem uma carta, eu recebi aqui uma fotografia de uma carta que uma dessas creches aqui de Portimão enviou para um encarregado de educação, para um pai, onde diziam isso, efetivamente, e pronto. E agora segunda-feira é uma das coisas que eu vou preparar, portanto vou preparar uma resposta a essa carta dizendo efetivamente isto que estou aqui a dizer, é que, muito sinceramente, a lei não dizendo como nestas situações, porque isto é tudo muito novo, nós tivemos um estado de emergência poucos meses depois do 25 de Abril, em 1974, e depois nunca mais tivemos estado de emergência nenhum em Portugal, quer dizer,
e isso em 1974, 1975 estávamos todos ainda tudo muito rudimentar. Nós atualmente já somos tudo pessoas muito bem informadas e há legislação e muita legislação já criada para isso, mas ali continua a falhar e não estava preparado para este estado de emergência e para esta questão da pandemia e para estas limitações todas e entretanto o que nós temos que fazer é nos socorrer nos princípios gerais de direito e este princípio do pagador utilizador, o pagador quem utiliza tem efetivamente que pagar. Eu também não vou dizer a este meu cliente, olha, não pagues absolutamente nada, vamos é tentar negociar, como foi a prática dos colégios privados que existem em Portugal, não são tão poucos quanto isso, como vocês sabem, que não se paga aos 100%, mas paga-se 40%, há para aqui um abatimento. Chegar a um acordo. Né? Claro, para chegar a um entendimento, porque efetivamente as pessoas não têm. Claro. As pessoas não têm. Eu tenho aqui duas perguntas. Eu pedia para abrirem o som do Guilherme Ribeiro e depois do Luís Brito para fazerem essa pergunta. Começaria pelo Guilherme. Se ele não tiver, eu depois também leio a pergunta dele. Boa tarde a todos. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Luís. A minha pergunta tem a ver com uma associação desportiva que, como todas as associações, têm as assembleias gerais necessárias efetuar e, coincidentemente, este ano, essa mesma associação tem eleições dos órgãos sociais. A pergunta é se é ou não possível efetuar essa Assembleia Geral através de uma plataforma online, neste caso do Zoom, como exemplo, não constando nada nos estatutos da associação em que isso é possível, e as eleições da mesma forma, sendo neste momento apenas uma única lista a concorrer aos órgãos sociais da associação, se quer a Assembleia Geral e eleições podem ser executadas através de uma plataforma online. Obrigado. Ora, não sei, se calhar esta parte é mais jurídica, se calhar é mais para... É mais jurídica, sim, é jurídica. Eu ouvi a pergunta e as associações não são diferentes das Assembleias Gerais das sociedades comerciais e a indicação que foi dada é que os encerramentos de contas e isso que geralmente as Assembleias Gerais que são feitas no primeiro trimestre de cada ano, eles resolveram estender até junho. Eu compreendo que junho é já amanhã. Hoje é dia 2 de maio, mas ainda estamos todos aqui um bocadinho a tentar perceber. Mas eu diria que a atual situação é justificativo suficiente para vocês protelarem a realização dessa tal Assembleia Geral eletiva, porque eu também vou-vos dizer, nós vamos ter que nos adaptar todos a viver com isto enquanto não houver a tal vacina e possivelmente essa Assembleia Geral eletiva não há forma de a fazer através do Zoom, por exemplo, não há forma de a fazer assim, e então mais cedo ou mais tarde as eleições terão que ser feitas. Ou que vocês criem um sistema de urna, de votação que as pessoas têm determinado número de horas para ir lá fazer essas votações, porque é assim, quando é uma associação com poucos associados, nós fazemos uma Assembleia Geral e decidimos às vezes até de braço no ar se aprovamos e se nomeamos aquelas pessoas para os corpos diretivos ou não. Mas nesta situação e até para evitar os tais contactos e o tal distanciamento social, naturalmente
terão que fazer, olha, as eleições decorrem entre as 9 e as 5 da tarde, por exemplo, e as pessoas vão se espaçando, terá que haver na sede da associação, se tiver, eu não sei que associação é que é, força, para mim pode fazer as perguntas que quiser. Não estou a ouvir. Peço que ative o som do Guilherme, que ele quer complementar a pergunta. Agora já pode falar sobre. Obrigado. Sr. Francisco, a questão é, esta associação em questão é a Associação Portuguesa de Vela Adaptada. Sim. E os velejadores, os associados, de uma forma geral, estão espalhados pelo país. Não há forma de reunir todos ou criar essa dita urna num determinado ponto e esperar que os associados lá vão depositar o voto. Portanto, é um bocado impossível. É viável. Ok. Eu pedia que não tirassem o som, o microfone do Guilherme. Permita-me que eu trate assim do Guilherme e assim a gente não... Então e das outras vezes como é que têm feito? As eleições? Habitualmente, no primeiro trimestre, acontece uma prova nacional, onde os velejadores se encontram num determinado clube, que organiza essa prova. Sim. E durante a execução dessa prova, existe a Assembleia Geral e existe posteriormente as eleições. É assim que tem sido... Dentro dessa Assembleia Geral? Certo. Ok. Pois. E essa prova só se realiza uma vez por ano no primeiro trimestre? Não tem que ser exclusivamente nessa primeira prova, pode ser numa segunda prova. E este ano, concretamente, quando surgiu a situação de organizarmos o campeonato para este ano, aconteceu que não se agendaram, a primeira regata não se agendou no primeiro trimestre e ficou agendada e válida pela Federação Portuguesa de Vela a realizar em maio, que neste caso seria aqui em Portimão, seríamos nós a realizar essa regata. Mas com esta situação, é lógico que esta regata ficou sem efeito e não vai acontecer. E daí agora a questão, se podemos até final de junho efetuar a Assembleia através da plataforma online e se as eleições podem acontecer dessa mesma forma. Na minha opinião, sim. Porque o Guilherme, era como eu dizia, ainda há pouco. Nós só tínhamos tido um estado de emergência até o dia 16 de março. E tempos novos sugerem-nos e obrigam-nos a que tínhamos que nos adaptar. Eu acredito sinceramente que os membros da vossa associação, compreendendo aquilo que se está a passar, aceitarão fazer uma Assembleia Geral nesse sentido, para tentarem normalizarem o melhor possível essas questões de nomeação de corpos diretivos, etc., e que não haverá aqui nenhuma providência cautelar no sentido de anular as deliberações sociais só porque a Assembleia Geral foi feita pelo Zoom ou não foi feita durante uma regata, como geralmente costumam ser. Nós, muito sinceramente, nós temos todos que nos adaptar àquilo que são os novos tempos. Por isso é que eu dizia ainda há pouco que nós os advogados, os tribunais estão-nos a pedir se nós temos condições de instalar o Skype ou outra plataforma qualquer para fazermos audiências de julgamento e termos os clientes sentados no nosso escritório ao nosso lado. Né? Portanto, você veja ao que isto está a chegar, porque há este receio de contágio e os tribunais não querem lá ninguém neste momento. Né? E portanto vocês terão que optar por uma solução destas. Nesse caso então bastaria que a associação fizesse um comunicado a todos os associados a informar essa situação e que é assim que vai acontecer e não há aqui uma forma de haver um associado que diga eu não concordo. Não há essa possibilidade. Não há. Basta que a associação diga em comunicado nem acredito desta forma. Vocês têm presidente da mesa da Assembleia Geral, presumo, não é? Depois terá que ser o presidente da mesa a assumir esse papel e o quanto antes, não digo para fazer já esta tarde, mas o quanto antes
né, dar esse passo e dizer, olha, nós previsivelmente pressupomos que faremos a Assembleia Geral durante o mês de junho, até podem fixar qual é que é, e a Assembleia Geral, atendendo ao estado de calamidade pública, que agora estamos no estado de calamidade pública, já não estamos no estado de emergência, atendendo a este estado, é assim que as eleições vão ser realizadas. E, portanto, não há, ainda que haja alguém que diga, mas isso não devia ser assim, ou qualquer coisa do género, legalmente não tem suporte para se poder opor a que as coisas sejam feitas desta forma. Da Assembleia Geral, do Presidente da Assembleia. Okay. Precisamente. Ana, eu aproveitava agora, tenho aqui umas 2 ou 3 perguntinhas para ti, já estás há algum tempo aí sossegadinha. Por causa do pessoal que está a acabar o subsídio de desemprego nesta altura, como é que é agora para esse tipo de pessoal? E o pessoal dos recibos verdes também tem tido apoio nesta altura ou tem estado a sofrer um pouco mais sem esses apoios? Sabes como é que está a funcionar esses apoios? Subsídio de desemprego, tanto quanto sei, não é bem a minha área, mas tanto quanto sei que os pedidos iam, como é que, está-me a faltar o termo, iam ser renovados, acho eu. Prorrogados. Exatamente, estava-me a faltar o termo. Acerca dos recibos verdes, são poucos os apoios, é verdade. É muito pouco. Não há assim grande coisa, há um valor em função daquilo que descontaram, mas na prática, tendo em conta que eles continuam a ter que pagar a segurança social, se formos balançar entre o apoio que chega e o pagamento da mensalidade da segurança social, não, a retribuição não é muito grande. Okay. Tenho aqui mais uma pergunta da Filipa Gomes, que é uma pergunta interessante, que eu também já tinha ouvido falar disto, e acho que se aplica neste caso mais a ti, e eu vou passar a ler. Como seria de esperar, existe uma preocupação geral de como é que o Covid-19 vai afetar a economia a longo prazo. E existe boa gente que se pergunta com toda a honestidade porque é que não se fabrica mais dinheiro se o problema vai ser global. Depois ela diz que tenta explicar que iria inundar a economia e causar uma inflação pior, mas questionou-se que se existem muitos setores que estão a enriquecer mais que nunca com o Covid-19. O ideal era retirar a quarta parte dos setores que estão a enriquecer e distribuir um bocadinho com as micros, pequenas e médias empresas que precisam de ajuda. Mas achas, tirando esta parte que é muito utópica provavelmente, essa parte de fazer mais dinheiro, isso era execuível? Isso não funciona assim, não é? Não funciona assim. O problema é como... Chegamos ali, vamos ao Banco de Portugal, aumentamos a máquina e começamos a disparar dinheiro e resolve-se o problema todo da economia. Existe neste momento, como vai existir em qualquer crise económica, setores de atividade estão sempre em contraciclo. Sempre. As farmácias, desde o pequeno agricultor que se calhar não vendia nada, entretanto começou a fazer imensos cabazes. Há sempre alguns setores de atividade que trabalham em contraciclo. Costumas dizer que o azar de uns é a sorte de outros, não é? Exatamente, e isso vai acontecer sempre, em função, seja de qual for a crise, mas há sempre alguém, e segundo o que eu percebi, uns dar aos outros, certo? Era qualquer coisa... Era, mas essa parte provavelmente era um bocadinho mais utópica e não, era muito perfeito aconteceria, mas essa parte do imprimir dinheiro, eu digo isto porque já não é a primeira pessoa que eu ouço falar disso. Isto basta a União Europeia imprimir mais umas notas que isso resolve-se o problema logo. Se eles não chegam a acordo através dos Corona Bonds, dificilmente vão imprimir mais dinheiro. E tanto que isso não é um sistema que traga bons resultados, porque temos outras economias que já tentaram isso e não é um caso de sucesso. É o caso da Venezuela e por aí fora. Portanto, não, isso não é a solução. Mas lá está, temos que viver um dia de cada vez, todos os dias saem medidas novas. Hoje também já houve a divulgação de uma medida para microempresas de 80%, 5 mil euros, 80% a fundo perdido. Isto de comunicação social, portanto ainda não há nada oficial no papel, mas já saiu essa notícia hoje, todos os dias aparece algo novo. Exatamente, portanto é aguardar. Não deve ser fácil estar sempre a par de tudo o que sai, de certeza. Sim,
sim, mas é desafiante. Acredito. Francisco, outra pergunta também para si agora, que também tinham feito, era por causa das viagens. Havia muita gente que tinha viagens marcadas. Esse pessoal ficou sem o direito às viagens ou consegue ir buscar o dinheiro de alguma forma? O que foi determinado, quer pelo Estado português, quer a nível europeu, foi a emissão de vouchers no valor total das viagens, sendo que as pessoas teriam que optar por uma nova marcação da viagem até ao final do ano de 2021. Foi isso que, num dos decretos-leis que saiu agora durante o estado de emergência, relativamente à questão portuguesa, foi isso que os hotéis e as agências de viagens portuguesas têm que fazer, e a nível europeu também saiu uma norma semelhante. Portanto, quem tem viagens marcadas, para não perder o dinheiro, digamos, que investiu nessa viagem, tem até o final do ano de 2021 para remarcar essa viagem. Caso assim não faça, isso depois dependerá de cada um das agências de viagens. Há agências de viagens que estão a devolver 35%, outras estão a devolver 50%, isso depois depende de viagem, de agência para agência, porque incrivelmente não existe legislação para isso. Nós, se formos através daquelas plataformas de marcações de hotel, e todos nós conhecemos, eu não vou aqui fazer publicidades aos bookings e a isso, já fiz, nós se cancelarmos até 24 horas antes, eles não nos cobram taxa nenhuma e devolvem-nos o sinal que nós pagamos. Por acaso aconteceu esta semana na Inglaterra um fenómeno extraordinário, que foi os ingleses começaram a ligar para as agências de viagens para marcarem viagens para o Algarve e reservas para o Algarve. Não sei se têm conhecimento, mas os hotéis no Algarve estão já com uma ocupação dos 70 de dezembro deste ano, porque como é permitido eles remarcarem as viagens até o final de 2021, as pessoas, porque estão desejando de sair de casa, de fazer férias, e porque há uma campanha não feita por nós portugueses, mas feita em Inglaterra, dizendo que o Algarve é o sítio mais seguro para férias atualmente no mundo. Vocês já devem ter lido acerca disto, eu já li, e não é só no Facebook que isso aparece. Porque efetivamente o Algarve tem 1.300.000 pessoas e temos 330 e tal infectados, e há 3 dias que não aparece um novo infectado no Algarve. Isto quer significar alguma coisa, né? Em termos de pandemia, quer significar alguma coisa. E o que é certo foi que os ingleses, desde a segunda-feira passada, começaram a ligar às agências de viagens inglesas para marcar viagens para o Algarve, sabendo de antemão que, se perder o interesse delas, recuperam grande parte do dinheiro, ou então ficam com a possibilidade de até ao final de 2021 para as remarcarem. E isso é um facto, aconteceu e está a acontecer neste momento. Ok. O nosso tempo já está a chegar ao fim, faço só uma última pergunta a ambos, mas agora de um caráter mais pessoal, mais Covid e menos da vossa área. Como é que acham que vai ser agora este pós-Covid para cada um de vocês? Começo se calhar pela Ana, depois As senhoras. As senhoras primeiro, depois achas que isto vai voltar alguma vez ao que era antes ou nem por isso? Isto já foge um bocadinho à tua acho que estamos todos a viver um mundo novo, não é? E depois isso acho que já tem a ver um pouco com a forma como encaramos a vida, não é? Os mais otimistas, os mais pessimistas, tem um pouco a ver com isso, porque tenho clientes a dizer só para 2021 é que eu começo a trabalhar, da mesma forma que tenho outros que estão ansiosos
que para abrir as portas. A nível dos contabilistas, por exemplo, vocês de certeza com tanta legislação, vocês agora vão ter trabalho também a montes, como diz o Francisco, os advogados vão ter muito trabalho, para vocês também não vai ser menos, provavelmente. É um pouco um contrassenso, porque da mesma forma temos muito trabalho agora, em processos de layoff, ou em reunir com clientes, ou em tentar explicar, desse tempo que estamos a perder agora, salvo seja, se calhar daqui a um mês não há papéis para trabalhar. Porque, entretanto, os papéis de mês de março, da segunda quinzena de março ou de abril, não existem papéis para trabalhar fisicamente, portanto, de muitos setores, não é? Clientes que estão fechados. Portanto, vai-se trabalhando com o que aparece, com o que se tem, não é? Nenhum gabinete, acho eu, trabalha só com um setor de atividade, não trabalha só com restaurantes, ou não trabalha só... Portanto, existindo aqui uma margem de manobra com alguns setores de atividade, que é o meu caso, não tendo uns a trabalhar, tenho os outros, dá para manter ocupada. Ninguém sabe bem, não é? Eu sou uma pessoa de natureza otimista e acho que vai ficar tudo bem. Vamos ver. Ok. Obrigado, Ana. E Francisco, qual é a sua opinião? Eu vou começar por entrar dentro da área aqui da doutora Ana. Eu sei de casos de clientes contabilistas, por causa desta questão do fim da faturação, a dizer, bem, mês de março só vamos pagar 50%, porque só temos faturas passadas até dia 15 de março. E mês de abril não vamos pagar sequer as avanças porque não há papéis, e como não há papéis, você não tem que fazer IVA, não tem que fazer processamento de salários, não tem que fazer nada disto, e portanto nós não temos que fazer. Epá, é assim, eu sou um bocadinho fora da lei e em mês e meio de pandemia fiquei 2 dias em quarentena em casa, fiquei no primeiro domingo e no domingo de Páscoa, de resto saí sempre. E posso-vos dizer, é uma inconfidência que vou cometer, mas não estou a dizer nada de errado, eu nunca trabalhei tanto como trabalhei este mês de abril que se passou. Foram os layoffs das empresas, também lá no meu escritório também fizemos muita situação, embora não tenha tido estas respostas que parece que os e-mails da Segurança Social está a falhar um bocadinho com os deferimentos, pelo menos das sociedades. Todos os empresários em não individual que fiz já receberam todos os dias, as sociedades estão um bocadinho mais complicadas, mas segunda-feira lá resolverei essa parte. Que isto não vai ser igual, não vai ser igual. Mas é como eu vos digo, eu trabalhei muito bem durante o mês de abril. Nós, aqui em termos de advocacia, trabalhamos sempre já a pensar no mês seguinte, eu já tenho trabalho para o mês todo de maio, o que é muito bom e, portanto, eu acho que, eu sei que a área da advocacia ficou um bocadinho afetada com esta situação, eu graças a Deus não posso queixar com isto. Agora, uma coisa é certa, nós também entramos um bocadinho dentro da parte do imobiliário, deixaram-se de vender casas, comprar casas, né? É uma situação também que a nós nos afetam. Eu a semana passada estive a fazer uma escritura num dos cartões notariais, a notária dizia-me, nunca trabalhei tão pouco como estou a trabalhar agora, e portanto isto estamos todos à espera de ver o que é que vai acontecer. E efetivamente, como dizia a doutora Ana, e bem, tem clientes que dizem que só vão trabalhar para 2021, eu também tenho clientes que me dizem precisamente o mesmo, mas nós temos que começar, temos que ver o copo sempre meio cheio, nunca meio vazio. Sempre meio cheio, acreditar que isto é só mais um revés aqui no país inteiro. Há muita gente efetivamente que vai passar muito mal, até as associações, até de impulsos, sempre com tantos projetos, com tanta coisa que quer fazer, e agora estamos todos aqui um bocadinho, ou vocês estão um bocadinho também cortados na vossa atividade, lá naquelas férias inclusivas que fazem, etc. Já vi que a rota do Petis também já foi adiada para setembro, também para ver se em setembro já começamos também todos a sair um bocadinho mais de casa. Quer dizer, isto, eu acredito que a gente a partir do meio de julho, em agosto no máximo, vamos todos voltar a ser um bocadinho daquilo que éramos, né? Sendo certo que, mas isto vai depender da mentalidade individual de cada um, sendo certo que isto, para voltarmos àquilo que éramos, temos todos que apostar no mesmo sentido.
se continuamos a ser pessimistas, que isto vai ser o fim do mundo, que isto vai correr muito mal e que não há negócio e que é isto, não vamos conseguir fazer absolutamente nada. Temos que nos reinventar. E muita gente neste último mês e meio reinventou-se. Houve muitos empresários, houve muitos advogados, houve muitos contabilistas certificados, houve muitas associações que se reinventaram. E a partir desta segunda-feira vai ser mais uma janela de oportunidade para toda a gente poder começar a trabalhar um bocadinho mais a partir do dia 18 de maio também, e a partir do dia 1 de junho também, e daí para frente. Não podem ser só os pequenos supermercados, as farmácias a trabalhar, temos que ser todos a acreditar que vamos conseguir trabalhar, porque todos nós vamos ter que saber viver com isto e vamos ter que andar para a frente. Sem dúvida. Então, o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço, antes de mais, aos nossos convidados, à doutora Ana Rodrigues e ao doutor Francisco Ferreira, pela sua disponibilidade e por responder às perguntas. Foi um prazer ter estado aqui convosco no terceiro Ter Ideias. Também, como estava a dizer o doutor Francisco, nós também nos reinventamos um pouco e a Ter Impulso tinha este formato em sala, né, com o painel de convidados e com o pessoal a assistir. Tivemos que nos reinventar também e fazemos estas plataformas através do Zoom, neste caso, e conseguimos fazer estes debates de uma hora com alguns convidados e a responder-nos a estas perguntas tão pertinentes do hoje em dia. Muito obrigado a vocês. Para a próxima quinta-feira, às 7 da tarde, vamos ter outro Ter Ideias, o quarto, que é os desafios de gerir o município remotamente. Portanto, espero que estejam cá para assistir a esse debate, e também quero dar um agradecimento à equipa que também esteve no suporte técnico, a Filipa Vasques e o José Oliveira, que estiveram a assegurar também a parte técnica da emissão. A todos, muito obrigado, espero vê-los em breve, foi um prazer ter estado aqui convosco e um bom fim de semana. Obrigado.